Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar sobre um tema que durante demasiado tempo ficou em silêncio, a saúde mental dos professores. Este episódio nasce na sequência de uma formação desenvolvida com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, depois dos resultados do estudo que fez A Voz dos Professores. Foi realizada em escolas da zona de Setúbal com o objetivo de sensibilizar e apoiar professores perante os enormes desafios emocionais da profissão docente. Ao longo de várias sessões, criámos espaços de conversa, reflexão e partilha sobre temas como burnout, ansiedade, exaustão emocional, motivação, relação com os alunos, a desvalorização da profissão e estratégias de proteção da saúde mental. Mais do que uma formação, este projeto tornou-se um espaço seguro onde muitos professores puderam finalmente parar e falar sobre aquilo que vivem diariamente. O que mais surgiu nestas sessões? Aquilo que também já estávamos um bocadinho à espera, cansaço emocional, cansaço físico, frustração, sobrecarga, a frustração pela uma certa desvalorização da profissão, muita solidão emocional. Há muitos professores a sofrer silenciosamente porque não têm muita... não sentem muito apoio e não há de facto, nós constatámos isso na formação e foi por isso que lá fomos, não é? Para sensibilizar as pessoas de que os professores de facto precisam também de ser cuidados do ponto de vista da saúde mental, porque é uma profissão que traz uma sobrecarga principalmente emocional muito grande, não é? Estão expostos todos os dias a 30 alunos, a ter que gerir indisciplinas, a ter que gerir emoções, cada criança é uma criança, a ter que dar um programa, já lá vamos a esses problemas todos, mas tudo isto causa uma exaustão emocional muito grande. Fala-se muito da saúde mental dos alunos e ainda bem, porque de facto é muito importante, cada vez mais a saúde mental é uma coisa, estamos a desmistificar a questão da doença mental e da saúde mental em oposição, mas não há, não digo nunca, porque obviamente isto é falado, mas não olhamos muito para a saúde mental dos professores. E como nas empresas já existe muito o bem-estar empresarial, o bem-estar das equipas, toda esta preocupação com o dia-a-dia e um cotidiano onde a pessoa se sinta bem emocionalmente, sentimos aqui um bocadinho que os professores foram esquecidos nesse sentido, não é? Porque é uma profissão de desgaste grande, como já disse. Tudo aquilo que acontece na escola é focado e virado para os alunos, não é? Os psicólogos, e ainda bem que existem, não estamos aqui a criticar de maneira nenhuma, estamos a querer complementar, porque os professores têm um papel, e como ouvimos um professor dizer, nós somos os pais e as mães de todas as profissões, têm um papel importantíssimo na vida dos nossos filhos. Nos dias úteis estão muito mais tempo com eles do que nós, infelizmente, nós pais, e portanto têm esse papel e devem ter esse reconhecimento. Obviamente há professores, como em tudo, como pessoas, como profissionais, há bons e maus, claro que sim, não é? Não estamos aqui a discutir isso, estamos a discutir que deve haver um olhar mais cuidador aos professores. Porque os professores de facto sentem-se um bocadinho abandonados, sentem-se desvalorizados, não sabem onde recorrer. Nós tivemos um bocadinho essa sensação na formação. Na escola não há apoio, e muitas vezes há um receio de partilha com os colegas, porque depois vão achar que eu sou fraca e que eu não consigo lidar e que não consigo dominar as minhas aulas e que não estou a saber gerir a minha vida, e isto depois põe-me numa posição de fragilidade e eu acabo por me esconder, e nesse sentido também vimos muito nas formações que fizemos, muitas vezes o desabar, quando estas coisas são trazidas ao de cima e quando estas coisas são normalizadas, porque é normal num ambiente de tensão e de desgaste a pessoa sentir estas coisas. Quando isto foi mais validado, acabámos por, no fundo, puxar essa fragilidade nos professores e eles conseguirem partilhar isso, e depois vimos coisas muito bonitas, não é? Uma união muito grande entre o grupo onde nós estávamos, porque esta partilha depois no fundo
é vivida por todos, é vivenciada por todos, não por todos, claro, há pessoas mais... Mesmo nós sentíamos em casa. Sim. Criou-se um ambiente seguro de partilha, e acho importante frisar isso, num horário pós-laborado, numa formação facultativa. E logo aí nós percebemos que estavam mesmo a precisar e estavam mesmo a querer, porque a formação era Let's Bora Talk About Saúde Mental nas escolas, dirigida a professores do 3º ciclo, e tivemos sempre a adesão naquele horário que mostrou-nos logo, desde o princípio, que havia aqui uma necessidade muito grande de serem ouvidos. Sim, e importa também dizer que tiraram do seu tempo de família, tiraram do seu tempo fora da escola para estar ali, para usufruir desta formação, não sendo certificado e, portanto, não contribui para a carreira, para a carreira docente, não traz créditos à cadeira docente, portanto, isto é mesmo um sinal de necessidade, não é? E fomos muito bem acolhidas, felizmente foi muito bom sentir isso, sentir que estamos a contribuir para ajudar os próprios professores a entenderem-se um pouco melhor e perceber, dar-lhes algumas ferramentas e eles próprios também perceberem de facto onde é que é possível melhorar, porque não há necessidade e não traz nada de bom carregar pesos que nós não conseguimos controlar e que não conseguimos mexer. E em todas as carreiras e em todas as profissões isso existe, não é? Aquilo que não é nosso, não podemos mexer. O programa extenso. Muitas burocracias. Exato. Muitas horas em casa, em vez de conseguirem estar com a família a trabalhar. Isso foram referidas, havia coisas mais específicas, mas quase todos referiram isso como causas da exaustão. Sim, porque o trabalho de professor não é só estar na aula. O trabalho de professor é preparar as aulas, é elaborar testes, não é? Corrigir testes, isto é tudo feito fora aula. Fazer exames, fiscalizar exames, portanto, estar presente nos exames, não é? Acho que não é a palavra fiscalizar que se usa, é outra coisa, mas estar presente e, portanto, muita burocracia, muitos pontos de alguma burocracia desnecessária, porque nós vimos que muitos fazem... Não é isto, é que é aceito um bocadinho quase... o trabalho que é feito não é sequer visto, não é sequer olhado, portanto, é trabalho desnecessário, portanto, na minha opinião, aquilo que eu sinto é, e acho, há má gestão da vida do professor, portanto, há coisas que podiam ser feitas por outros funcionários ou partilhar isso com outro tipo de colegas dentro da escola. Há um programa altamente extenso, de uma exigência enorme para o professor e para o aluno, não é só para o professor, não é? Em que o professor muitas vezes tem que dar aula a correr, não tem tempo de estabelecer relação com os alunos, porque se sente que algum aluno está a precisar de um bocadinho mais de atenção, não consegue fazer porque tem que cumprir com um programa altamente extenso, mas acima de tudo muito desadequado em relação aos dias de hoje. A educação, os programas não se foram adaptando à velocidade com que a vida foi mudando. E, portanto, aquilo que os miúdos dão hoje é mais ou menos aquilo que eu dei. Tenho 55 anos. E da mesma forma. E da mesma forma. E, portanto, há que rever tudo isto, ver o que é que faz sentido, porque o próprio cérebro dos miúdos já está alterado com a infância que têm, com as relações que estabelecem, com o dia-a-dia que têm com os pais, a dinâmica familiar, o tempo que têm para brincar, tudo isto mudou muito na vida dos miúdos. Só não mudou a forma de ensinar os programas escolares.
não me faz muito sentido. Acho que isto devia ter uma revisão profunda, adaptar isto aos jovens, crianças, jovens e adolescentes dos dias de hoje. Não é preciso tirar credibilidade, não é preciso tirar aquilo que é importante, os miúdos não é preciso tirar a cultura geral que é preciso saber, não é preciso eles deixarem de aprender matemática, nem história, mas pode ser dado de uma forma diferente, de uma forma mais motivante para eles, de uma forma mais... E isto não foi olhado, eu também não tenho a solução, mas também não sinto que tenha... E as pessoas sentem falta disso, porque Claro. muitos referiram que até queriam inovar, até queriam tentar dinamizar mais as aulas, mas lá está, não têm tempo. Não têm tempo e têm que dar a matéria toda, porque depois há os testes e há as avaliações, por isso acaba por ficar assim uma monotonia e tentar fazer o melhor dentro de um programa muito extenso e já um bocadinho fora da época em que estamos a viver. E ao mesmo tempo também, se calhar aquilo que falávamos e que a mim foi o que me marcou mais, foi que os dados estatísticos dizem-nos que há muitos professores com burnout e de facto não há apoio psicológico para os professores. E nós estamos com estes professores, sentimos o que eles sentem e o que eles partilham connosco, e isto um dia que é mais um dia, um dia que é mais um dia. E nós temos estes dados, não é? Todos estamos a perceber que há falta de professores, há notícias em que não há professores ainda em escolas a meio do ano, e muitos porque estão de baixa. Mas de facto continua a não existir um apoio psicológico, uma psicóloga nas escolas para os professores, e foi o que todos nos mostraram que precisavam, quase que nos pediram que se fosse possível, porque estas sessões abriram aqui muitos momentos de partilha em que demos estratégias, mas abriram aqui muitos momentos em que eles, se calhar, também de uma maneira depois mais a sério, refletiram e perceberam algumas coisas. E ainda sentiram mais a necessidade de, se viesse um professor à escola uma vez de 15 em 15 dias, um psicólogo à escola uma vez de 15 em 15 dias, era ótimo, era o que nós precisamos, porque muitas vezes sentimos-nos perdidos. Muitas vezes não sabemos se o que estamos a sentir, se o que estamos a pensar, como é que podemos sair disto. Os nervos com que vivem com as reuniões, com os pais, com tudo isto, ou seja, eu senti muito que a profissão de professor hoje em dia, não sei se diria que é uma profissão de risco, mas é uma profissão que exige muito. Sim. Emocionalmente, e que não se está a fazer muito. A Fundação Pedro Queiroz Pereira está a apostar e bem, porque de facto nós conseguimos ver efeitos e foi uma formação pequenina. Eu não imagino os efeitos que poderia causar se estas escolas onde nós fomos tivessem de facto um apoio e um psicólogo dedicado às pessoas. Acho que ganhavam todos, ganhava a escola, ganhavam os alunos e nós também, porque as estatísticas iriam diminuir e os alunos de certeza que não iriam ficar sem professores a meio do ano e tudo o que isso implica. E isso marcou-me, porque acho que também não são só os programas que estão desatualizados, é a maneira como se olha para as escolas e onde fiquei mesmo a sentir que na parte de saúde mental os professores são tidos muito pouco em conta e há muito a fazer. Sim, e julgo, não tenho muito conhecimento dos processos necessários para que isto aconteça, mas se conseguimos pôr psicólogos na escola para alunos, muito mais facilmente conseguimos pôr para professores, porque é um número muito menor de professores.
Portanto, cada escola não precisa de um psicólogo residente para os professores, precisa de um psicólogo quinzenalmente, semanalmente, depende do número de professores e depende do tamanho da escola, obviamente, mas é muito mais fácil implementar, julgo eu, um programa destes do que um programa de psicólogos para alunos, porque os alunos nas escolas, têm um número muito, muito maior. Acho, sem dúvida nenhuma, que além disto, há uma enorme desautorização do papel do professor, e eu acho que isto vai gerar uma bola de neve, e eu já explico isto melhor, porque os professores lidam todos os dias com os alunos. Se há indisciplina e o professor está condicionado no seu... Obviamente tem que saber gerir uma sala de aula e saber os seus limites, não se pode não se pode ultrapassar alguns limites, obviamente. Mas se eu não tenho a autoridade para pôr um aluno na rua, para tirar um aluno do lugar e pôr mais para trás, para mandar calar, para levantar o tom de voz quando o aluno me desrespeita ou não me ouve. Se eu estou condicionada a fazer estas coisas, porque já sei que vou ter pais em reuniões, muitas vezes com advogados, que isto para mim chocou-me imenso, não sabia, mas fiquei a saber nestas formações. Processos disciplinares, suspensões, todas estas ameaças que o professor tem, condicionam muito aquilo que ele pode, como é que a forma dele gerir a dinâmica que quer dentro de uma sala de aula. Porque qualquer coisa um bocadinho menos adequada pode ser fruto de uma queixa, pode ser fruto de qualquer coisa. Não estou aqui claro que isto não estou a generalizar e não estou a levar a extremos, mas isto acontece e os professores, nós sentimos muito isto, eles têm muito este peso o seu modo de relação e de ensinar e ao mesmo tempo formar os alunos está condicionado por estas questões burocráticas, legais, etc. E, portanto, porque é que gera uma bola de neve? Porque o professor já não tem a liberdade de o fazer, porque não consegue, tem medo. Se em casa, e isto acontece bastante e também não estou a generalizar, também se em casa, quando um filho chega à casa e faz queixa de um professor, todos fizemos, não é? Sim. Eu recebo uma participação, o professor é que me chamou isto e que é que me disse. Obviamente, eles defendem-se à sua maneira, mas a criança conta a história, não é? Se eu, à partida, tendencialmente dou razão ao meu filho, ou seja, antes de ouvir o professor, antes de ir de forma totalmente aberta a perceber o que é que se passou, eu já vou em tom acusatório, ou seja, você chamou ao meu filho isto e aquilo, etc. Isto cria na criança a sensação de que eu posso fazer o que eu quiser. Dá-lhe um poder. Dá-lhe poder. E, portanto, da próxima vez faz pior. E isto vai diminuindo a capacidade que o professor tem de ser livre na sala de aula. Se fizer asneira, depois há de ser punido, obviamente, e todos erramos, não é? Nós todos na nossa vida profissional fizemos erros, pelo menos eu fiz muitos, e é natural que assim aconteça. Claro que temos a responsabilidade de estar a formar crianças, mas mesmo assim somos humanos e, portanto, às vezes fazemos coisas menos boas e menos positivas, mas a criança se sente costas quentes dos pais, da próxima vez faz pior. E, portanto, isto é uma bola de neve, não é? Esta questão dos pais não darem crédito aos professores primeiro, eu não estou a dizer que devem só defender os professores e deixar os professores fazer o que eles querem, não é nada disso, mas se há uma queixa em casa, há uma participação, há uma coisa qualquer, o que a criança conta. Quer dizer, à partida, eu acredito no meu filho, obviamente, mas eu também sei que um miúdo de 12 anos, 13 anos quer se safar, não quer ficar de castigo, não quer... Sim. Portanto, o que é que eu acho que é importante? É, olha, ok, vamos falar com o professor e vamos ver o que é que aconteceu, mas se for verdade assim, logo vemos,
mas vamos ver o que. Não é dizer o que é que tu fizeste logo para acusar a criança, mas ir ouvir a verdade, para a criança perceber que há dois lados da história e que se calhar há uma razão também do outro lado. E depois dar, quer dizer, depois, sensatamente dar a razão. Agora, acho que se tem desautorizado bastante os professores, do ponto de vista das famílias, da sociedade em geral, não é? As pessoas estão ali para ensinar, não têm que educar os nossos filhos. Agora, nós dizem, não é? Em geral, é esta sensação que nós temos. Só que nós esquecemos que estão a ensinar crianças, não são pessoas que pagam para fazer uma formação e que estão ali interessados em ouvir. Portanto, eles têm que educar, têm que formar, têm que, muitas vezes, levantar um bocadinho a voz, têm que usar as intervenções disciplinares que têm direito de usar. Portanto, isto tudo tem que se equacionar e tem que se permitir que exista. Se nós tiramos esse poder, a indisciplina vai aumentar cada vez mais. E o foco nos alunos e em inspirar os alunos e em dar aulas que os motivem e que os cativem nas disciplinas acaba por se ir perdendo. Porque acaba por ser uma profissão sob stress. De agora aconteceu isto em sala de aula, eu respondi ou fiz assim, já vou ter uma reunião. Eu fiz este teste, o aluno até precisava de ter mais 1 ou 2 valores, já vou receber um advogado, porque se calhar quem fez mal o teste, digo assim, por exemplo, fui eu. E isto não é um exagero, isto aconteceu nas escolas onde nós estivemos, portanto isto é mesmo real, acontece mesmo. Isto ou seja, os professores, e não estamos a generalizar, há bons, há maus, há professores que, claro, também cometem erros, mas o que sentimos nas escolas é que tentam fazer o melhor para ensinar os alunos sob imensa pressão. E sinto muitas vezes que nem eles próprios sabem o que é que já é o erro. Porque mesmo fazendo tudo quase sempre bem, há qualquer coisa que não vai tão bem como algum pai considera, e já não há uma reunião. Há uma reunião em que entra um advogado. Isto, emocionalmente e mentalmente, é um desgaste diário. E agora aqui a dizer, a dar uma nota de louvor, porque o que senti com todas as pessoas com que nos cruzamos é que, apesar desta exaustão física, porque também vimos muitos fisicamente exaustos, mas emocional, eles ainda se esforçam e ainda se tentam motivar a dar o melhor, a conseguir fazer os melhores testes, a não fazer por fazer, a porem o melhor deles em cada aula pelos alunos. E era muito isto que eu também hoje queria valorizar, e que vim destas sessões, claro que preocupada com a realidade que temos. Que é preocupante, porque nós tivemos a prova disso. Mas ao mesmo tempo saí com uma satisfação grande de ver que, apesar de tanto, as pessoas com que nós nos cruzamos, o amor à profissão, e se calhar é isto que não passa tanto cá para fora, mesmo nas notícias, o ser professor passa tudo muito negativo, não ouvimos falar de coisas boas dos professores, e nós, nestes professores todos com que nos cruzamos, nós vimos que eles tinham alunos de excelência, vimos o orgulho deles quando um aluno que tinham 9, de repente já tinham 12, ou que tinham satisfaz bem e conseguiu chegar ao muito bom, e motivados ainda, apesar de tanto, gostarem da profissão que fazem e não quererem desistir. E acho que a prova de não quererem desistir foi que estiveram sempre nas sessões, partilharam sempre, e isto de alguma maneira deu-me esperança. Nós tivemos maioritariamente professores mais velhos, já com alguns anos de profissão, e sentimos muito isso, não é? Sentimos muito
ainda uma alegria e aquilo que ouvimos até de eu se estiver fechada na aula com os meus alunos sou feliz, o problema é tudo o resto. E portanto ainda há muita isso, amor à profissão e a motivação, mas os dados dizem precisamente o contrário, dizem que cada vez mais cedo os professores abandonam a profissão, portanto, e a desvalorização também não é só por parte dos pais, a desvalorização é porque financeiramente a carreira de professor não evolui da forma que devia evoluir. Devia-se dar na minha opinião, devia-se dar um lugar central aos professores, porque eles são de facto formadores dos nossos filhos, dar-lhes esse lugar. Obviamente os que não são bons aí são filtrados, não é? E acabam por ser, como em tudo, e há professores que não são bons, há maus professores, há pessoas que estão na profissão errada e há professores que nasceram para ensinar e para educar. Mas de facto, aqueles que persistem, apesar de todas as contrariedades, são aqueles que gostam muito de ensinar. E de facto há coisas muito boas dentro das salas de aulas e nós sabemos, não é? Um bom professor marca uma pessoa para o resto da vida. E às vezes muda rumos, não é? Eu faço muita orientação vocacional e muitas vezes ouço os miúdos dizer não gosto de Fisicoquímica por causa do professor. Porque criaram uma embirração, não estou a dizer que é culpa do professor nem do aluno, mas a admiração que os miúdos possam ter pelo professor condiciona muito a motivação que eles têm depois para estudar aquela disciplina. Portanto, não se pode desvalorizar isto e cada vez sentimos mais. Eu fiquei agora muito mais elucidada porque sabia daquilo que nós ouvimos nas notícias e não... mas a realidade, estar presente nessa realidade, para mim foi um bocadinho assustador. Ver o estado psicológico daqueles professores. Foi muito assustador e acho que é absolutamente necessário olhar com os professores com este cuidado, porque se eles não estiverem bem, obviamente que na sala de aula também não corre bem. Obrigada por estarem desse lado. Agradecer mais uma vez à Fundação Pedro Queiroz Pereira por nos ter apoiado, por ter promovido esta formação nas escolas em Setúbal, porque de facto o feedback que tivemos foi ótimo. Conseguimos dar ferramentas para que estes professores, tendo em conta a realidade que não é boa, consigam ir gerindo alguns pontos e alguns momentos mais exigentes na carreira de docentes. Fica aqui também um bocadinho o apelo da nossa parte, como a Diana acabou por dizer, para olharmos todos com outros olhos para os professores, para valorizarmos o trabalho que fazem com os nossos filhos, porque de facto são todos os pais e as mães de todas as profissões e os que são muito bons merecem mesmo ser valorizados. Uma ótima semana, um grande beijinho. Até para a semana. Saibam mais sobre o nosso trabalho no nosso site www.etsbora.pt. Não estão sozinhos, o Etsbora fazer caminho, o Etsbora grow together.